Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Olá a todos, eu sou a professora Clara Versiani dos Anjos Prado. Apresentarei, junto com a professora doutora Tatiane Cristina da Silva, o trabalho realizado pela professora Tatiane Cristina da Silva, pela professora doutora Nancy Lancha Novo, pelo professor doutor Marcos Rafael da Silva e por mim, professora Clara Versiani dos Anjos Prado. O nosso trabalho tem como título Espaços Comemorativos da Memória dos Trabalhadores do Porto de Santos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a essa oportunidade de apresentar esse trabalho, que é um trabalho que vem sendo desenvolvido com esta preocupação, tendo o Porto e seus trabalhadores como objeto de pesquisa já há algum tempo. Nós apresentamos um trabalho, ou este trabalho, com uma temática relativa a isso, na verdade, uma preocupação com a questão da memória dos trabalhadores do Porto, mas num outro evento, começamos com essa apresentação e com esse debate e com esse questionamento em 2014, já a partir de um trabalho que a professora doutora Nancy tinha desenvolvido na sua tese de doutorado, apresentada na Universidade de São Paulo. De 2014 para cá, nós temos renovado as nossas abordagens acerca desse tema. Somos professores da Universidade Metropolitana de Santos, a professora doutora Nancy, ela é ex-professora da universidade, mas eu, professora Tatiane, professor Marcos Rafael, somos professores da Universidade Metropolitana de Santos e trabalhamos com formação de professores, tanto no presencial quanto no EAD. E tem sido uma preocupação nossa, nesse nosso trabalho de formação, formar professores identificados com a história e com a memória da cidade, para que possam levar na formação dos seus futuros alunos essa história e essa memória também. Mas a nossa preocupação vai além disso, nossa preocupação vai com a cidade. A cidade de Santos tem passado, nos últimos anos, nas últimas décadas, eu diria, por um processo de revitalização do centro. É um esforço da Prefeitura Municipal, que vem sendo renovado a cada gestão, para a recuperação desse centro histórico da cidade. No entanto, nós temos observado que, nesse esforço, muito da memória dos trabalhadores, dessa história dessas pessoas que construíram essa cidade a partir do porto, com o seu trabalho, foi sendo esquecida, foi sendo deixada de lado. Nós iniciamos a nossa apresentação com essa citação do Ítalo Calvino no livro As Cidades Invisíveis. Como está aí nesse slide, a gente considera que a cidade ela é feita também desse trabalho, dessas lutas, dessas vivências, dessas vidas, dessas memórias, dessas histórias. E a nossa proposta enfim, pensar um centro de memória em torno disso. No slide seguinte, nós destacamos aqui uma das nossas referências, que é a Dolores Hayden, né, com essa citação. A paisagem urbana é o depósito dessas memórias sociais, porque elementos naturais como montanhas e portos, bem como ruas, prédios e padrões de assentamento, moldam, enquadram a vida de muitas pessoas e muitas vezes sobrevivem a muitas vidas. Como as duas figuras, as duas, enfim, ilustrações aqui mostram, principalmente a segunda, a cidade de Santos ela é cercada por essa presença de guindastes, de caminhões, etc. No entanto, como nós já notamos em outros trabalhos e outras apresentações que fizemos, parece haver um divórcio entre a cidade e as pessoas que trabalham no porto. A gente identifica o porto, mas a gente não identifica os trabalhadores do porto. Na verdade, a gente não identifica mais, porque houve um momento na história da cidade em que esses trabalhadores eles eram muito presentes. O que a gente pode perceber ao longo dessa história é que, a partir dos anos 90, no processo de modernização do porto, esses trabalhadores eles foram ficando cada vez menos visíveis.
menos visíveis, assim como a sua história e a sua memória, e que vinha sendo apagada ao longo desse tempo. Na verdade, desde o início, porque não é só a história dos trabalhadores imigrantes que para cá vieram no final do século XIX e início do século XX. É também a história dos trabalhadores escravizados que atuaram no porto, que estavam aqui presentes desde o início, os escravizados africanos e os escravizados indígenas também. A proposta de estudar a história dos trabalhadores é, então, estudar essa história relacionando com a história da cidade e com o patrimônio. Na verdade, a gente procura, através dessa nossa proposta, fortalecer essa identidade. E, de acordo com o que coloca Hayden também nessa citação, a identidade está intimamente ligada à memória, tanto pela nossa memória pessoal quanto pelas memórias coletivas. Então, a nossa preocupação é no resgate dessa memória coletiva, dos trabalhadores do Porto de Santos. Além da memória dos trabalhadores, a gente propõe também uma recuperação da memória do trabalho no Porto, porque esse trabalho ele vai se modificar ao longo do tempo. E é importante recuperar isso até para que a gente possa entender melhor a nossa realidade e saber melhor como atuar nela. É importante ainda destacar que o tema do porto, das relações de trabalho, dos trabalhadores, o trabalho no porto, é também tema que faz parte, que integra o documento que norteia as ações pedagógicas na rede municipal de Santos. Ele faz parte do documento que orienta o currículo na rede municipal. Então, é importante, do nosso ponto de vista, que isso seja recuperado, tanto nos cursos que formam professores que atuarão nessa rede municipal, quanto também na preservação para as pessoas da cidade, para os alunos, para os seus pais e para os profissionais que também atuam no Porto de Santos. Bom, eu sou a professora Tatiane, agora tomo a palavra no lugar da professora Clara, né, para dar continuidade ao nosso trabalho. Nós estamos apresentando, então, uma proposta de criação de centro de memória, né, e pesquisa sobre o trabalho e os trabalhadores aqui no Porto de Santos. É muito interessante pensar essa cidade, né, que cresceu em torno desse porto, foi se desenvolvendo cada dia mais, e como colocou a professora Clara, que vai se divorciando, né, vai se separando do porto, e hoje a gente quase não tem mais menções aos trabalhadores do porto na cidade, né? Então, houve um distanciamento. E esse distanciamento faz com que muito da cidade, né, as pessoas não vão mais se reconhecendo nesse contexto de trabalhadores, né, que formaram essa cidade, e os espaços de memória dessa cidade vão se perdendo, né? As pessoas vão perdendo o significado de viver nessa cidade. Então, diante de tudo que a gente tem visto, né? Nós pensamos num centro de memória, uma vez que, como colocou a professora Clara, há uma revitalização desse centro, e sobretudo da área do cais, das docas do porto, né? Então, essa área mais antiga, ela está sendo revitalizada, e seria muito importante que essa área tivesse um espaço em que fosse mostrada, discutida, né, a questão da memória dos trabalhadores, né, que construíram essa cidade, bem como desse trabalho, que, como colocou a professora Clara, foi se transformando com o tempo. E está em processo de transformação, né? Porque é algo que não é estático, então está em processo de transformação. Para se entender, por exemplo, a quantidade de trabalhadores que nós tínhamos no começo, né? Então, uma quantidade gigantesca, por exemplo, de estivadores, que foram super importantes para a cidade, e que hoje reduziu, né, significativamente devido à maquinização do trabalho. Então, a nossa proposta é pensar essa questão da memória funcional, né? Essa memória habitada, como coloca a lei da ASMA, para a gente pensar essas memórias
que estão em vários suportes, né? Então, a gente tem tanto a memória na questão oral, a gente tem desses trabalhadores, e que vai se perdendo, né, à medida que a gente não for gravando essas entrevistas, trabalhando essas entrevistas, bem como o próprio material usado no seu dia a dia, né? Então, a gente tem, por exemplo, as carteiras dos colcheiros, né, que circulavam no entorno do porto, dos estivadores, das associações, né, as greves que aconteceram, né, que vão fazer a fama de Santos, né, no começo do século XX. Então, a Moscouzinho Brasileira, o Porto Vermelho. Então, para a gente entender um pouco melhor isso e não se perder essa memória, né, tão importante desses trabalhadores que construíram a cidade. Porque o que a gente percebe, né? Que esse afastamento do porto e da cidade faz com que pareça que esses trabalhadores não tiveram a importância que tiveram na construção da cidade de Santos. Então, a nossa preocupação é que haja um espaço, né, tanto para que esses materiais fiquem expostos, sejam trabalhados, né, sejam pesquisados, mas também, né, que essas pessoas se percebam nesse mundo, né, e que a gente possa fazer essa discussão tão importante. Nós, como os professores, formadores de outros professores, né, sabemos a importância disso, né? Disso chegar lá na escola e cada criança perceber que na sua família tiveram pessoas, né? E tem pessoas que estão construindo essa cidade. Então, a ideia é pensar essa instalação desse centro de memória, né? Nessa região do Valongo. Então, deixa eu passar aqui que eu vou mostrar para vocês. Né? Aqui é o centro da cidade, essa região que a gente está mostrando para vocês, o centro antigo da cidade, né? E os armazéns, eles ficam nessa área aqui, né, das docas. E esses armazéns, eles foram gradativamente abandonados, né, porque aqui é a área mais antiga, então, do porto, e que é aquela parte onde aparecem nas fotografias dos desembarques, né, do pessoal chegando, ou do embarque de banana, embarque de café, né, que foram tão importantes. Então, aqui nós temos armazéns antigos que estão em estado avançado de degradação, né? Alguns começaram a ser revitalizados, um, inclusive, foi revitalizado há pouco tempo para a criação do Parque do Valongo. E seria muito importante que, além de bares, cafés, né, como estão sendo criados, espaços de eventos e tudo mais, um espaço também de cultura, né? Um espaço em que a gente fale sobre a memória da cidade, um espaço de recordação, né? A gente precisa recordar para saber quem a gente é e como a gente chegou aqui, né? Isso é muito importante. Então, a nossa conversa, além, de trabalhar com Hayden, né, nós trabalhamos também muito com a Lei da Asma, né? Que é essa autora que discute a questão da memória funcional, essa memória vivida, né, e que está sendo colocada em vários suportes e que nós temos acesso, né, e que muitas vezes nós não vamos perceber. Para vocês terem uma ideia, hoje na cidade a gente tem uma única escultura, né, de trabalhador, que é o estivador, que fica na perimetral da cidade, mas a perimetral não é uma área em que você pare para observar, né? É uma área de vias. Então, fica uma escultura que ela não tem mais um sentido tão grande para a cidade. Diferente, por exemplo, do que a gente poderia ter num parque do Valongo, né? Que é um parque de observação, é um parque de vivência, né? De estar ali por deleite. É diferente, né? Então, o que que a gente traz aqui para vocês? Perdão. O que se propõe, né, é a possibilidade do patrimônio poder também considerar outros critérios, tentando construir e reconhecer um lugar na cidade para aqueles que em determinado momento da história foram subtraídos dela, né? Essa aqui é uma citação de Hayden. Então, é muito importante nós pensarmos sobre isso. Essa cidade que era vivida, né? Esse porto que era vivido por todos os habitantes, né? E que aos poucos vai sendo fechado, né? Transformado em algo alheio à cidade. Então, algo que vai ficando praticamente quase de costas para a cidade, né? E não mais interagindo diretamente
diretamente, embora, claro, né, quando a gente passa pelas vias e vê os caminhões, né, e tudo mais, é claro que a gente tem a noção clara do porto, né? Então, a criação do centro de memória, ela é muito importante para romper esse silenciamento, né, sobre a questão dos trabalhadores portuários, que foram tão importantes, né, para a gente entender as lutas que se passaram, né, sobretudo lutas políticas e sociais que se passaram nessa cidade. Então, a partir do momento que a gente faz a criação desse espaço, propõe a criação desse espaço, a gente está pensando, né, uma nova forma de escrita, né, dessa história, feita, por exemplo, como o Walter Benjamin coloca também, né, a contrapelo, né? A gente quer ler diferente, a gente quer escrever diferente com esses personagens tão importantes. Então, esse centro de memória, né, ele guarda a preservação documental, ele tem esse espaço de pesquisa e estudo, né, e, sobretudo, um espaço para a questão do ensino, né, para se pensar a formação de professores para diferentes níveis de ensino, certo? Aqui são as nossas referências, né, nós agradecemos muito. E qualquer dúvida, por favor, deixem, né, perguntas aqui no chat que a gente responde. Um abraço. Obrigada, um abraço. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.